Você sabe quais são os 3 pecados que Deus mais odeia? Será que você tem certeza que você não comete esses pecados? Pode ser que você vai ficar surpreso com o que a gente vai ver. Vamos começar com o pecado da idolatria. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, um caso dramático, que Moisés recebe as tábuas da lei escritas pelo próprio Deus. E quando a gente ouve, Moisés ouve, Deus fala para ele, o povo de Israel lá embaixo estava fazendo o pecado do bezerro de ouro, falando, esse é seu Deus que tirou do Egito. Deus fala para Moisés, Moisés, desce do Monte Sinai porque o seu povo está pecando. Moisés vê isso, o que ele faz? Ele pega as tábuas da lei, algo dramático, e ele quebra, porque não pode ser que as pessoas estão fazendo idolatria ao mesmo tempo que elas vão receber algo escrito pela própria mão do único Deus que tem. Na Bíblia a gente tem tantas vezes advertências que Deus fala pra gente, olha só, o Deus de Baal-Peor, o Deus de Dagon, o Deus de Aserá, o Moloch, as pessoas faziam sacrifícios de pessoas. E muitas vezes você vê, por exemplo, no livro de Juízes, que o povo de Israel faz o pecado da idolatria, eles são influenciados pelos outros povos, aí já vem um castigo, já vem um inimigo e acaba com a tranquilidade, acaba com a prosperidade. Deus não para de fazer advertências. A gente sabe também que isso está nos 10 mandamentos. Além de que está escrito, eu sou o teu Deus, que te tirei do Egito, ou seja, não tem outro, mas logo depois a gente vê, não terá outros deuses, não farás imagens. Então a gente vê claramente que Deus condena isso. O problema é que tem muitas pessoas que não reconhecem o que está escrito na Bíblia. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é ele é somente um. Muitas pessoas não aceitam isso, então buscam soluções e rezam para vários tipos de forças, pensando que essas forças realmente criaram-se por si mesmos, são independentes de Deus e podem servir de solução para os seus problemas, para as suas aflições, tá? Uma forma, um atalho para você ter sucesso no amor, sucesso profissional, sucesso no seu lado econômico e assim por diante. Mas nada disso vale a pena quando a pessoa faz o pecado da idolatria. Ele é tão grave que a Bíblia fala que quem comete esse pecado, na época bíblica, ele era passível de pena de morte por apedrejamento. Então a gente vê aqui como é terrível o tema da idolatria. O segundo, eu acho que também é muito famoso, mas é o tema do assassinato. Logo no começo da Bíblia, a gente vê um caso terrível que é Caim, com aquele ciúme que ele teve com Abel. A gente sabe que, na verdade, a história é mais profunda que isso. Aqui eu não vou entrar de uma forma demasiado profunda, mas a gente vê Caim matando Abel e Deus condenando esse ato, falando o que você fez foi terrível. Logo depois vem escrito exatamente na Bíblia, aquele que derramar sangue, então seu próprio sangue necessitará ser derramado. É claro que isso tem que ser feito através de um tribunal, não é justiça feita com as próprias mãos e assim por diante, mas Deus condena. A gente tem mais exemplos bíblicos, por exemplo, quando Jezabel convence o seu marido Acabe, já que ele quer uma terra, um lugar, um pomar tão bonito, e Nabot não quer vender esse pomar para o rei, não quer doar ou vender de qualquer forma. Então ela fala, olha, esse homem merece morrer. E o que acontece, na verdade, Jezabel é uma mulher muito má. A gente tem um vídeo excelente no canal sobre ela. Ela faz com que faça um falso testemunho, acabam matando Nabot, e Deus fala, saibam, isso aqui não vai ficar assim, porque eu vou cobrar esse sangue. No final das contas, a gente vê Jezabel tendo uma morte terrível e o seu marido Acabe também. Ele acaba escutando a sua esposa e ele acaba morrendo por causa de um pomar. Ele queria esse bem material e para isso ele comete o assassinato. A gente vê que a Bíblia fala, não cometa esse pecado porque o homem foi criado à imagem de Deus. Você está destruindo, né, uma pessoa que, na verdade, ela carrega um pouco da presença divina nesse mundo. O ser humano, ele tem algo de muito especial que nenhum outro ser no planeta tem.
é um dos 10 mandamentos como você conhece, mas aqui a gente tem que ler corretamente, porque está escrito: não cometerás assassinato. Existe na Bíblia o que se chama, por exemplo, legítima defesa. Se uma pessoa ataca a outra, quer matar a outra, essa pessoa que está sendo atacada, ela tem direito de se defender, e mesmo se for o caso, que a única forma que ela tem de se salvar é matando essa pessoa que quer lhe atacar, ela pode matá-la. Isso não é considerado assassinato, que é passível de pena de morte, ou que a pessoa vai ter algum tipo de punição, de forma alguma. Então há que se entender que a Bíblia está falando de atos de assassinato que são intencionais. Porém, existe também na Bíblia o assassinato feito quando ele não é intencional. A pena não é uma pena de morte, mas se você ler muito bem, a pessoa tinha a obrigação, nesse caso, de ir para a cidade de refúgio. Por um lado, para ele não ser alvo de uma vingança da família da pessoa que faleceu, e por outro lado era uma forma de expiação, porque no final das contas ele fez esse pecado. O que significa isso, que uma pessoa matou a outra não intencionalmente? Hoje em dia a gente pode usar um caso de uma pessoa que não teve atenção, por exemplo, no trânsito, e ele acaba causando um acidente fatal para outra pessoa, seja atropelamento, seja um acidente com outro carro e assim por diante. É claro que se uma pessoa ela faz isso e ela estava bêbada, ela estava fora de si, ela estava completamente sem atenção, só olhando o celular, e ela acaba matando outra pessoa, isso aqui não vai entrar na Bíblia em algo que é cidade de refúgio completamente não intencional. É claro que ela não tinha intenção de matar aquela pessoa, mas o pecado dela é muito mais grave. Então a gente pensa, poxa, assassinato, é claro que eu estou livre disso, é claro que eu não tenho nada a ver com isso, mas a gente vê que na sociedade atual isso pode acontecer. Às vezes por puro desleixo, uma pessoa não presta atenção, ou ela faz algo que é contra a lei, contra o bom senso, por exemplo, dirigir quando a pessoa está fora de si, a pessoa bebeu muito e assim por diante, e ela, pela Bíblia, é considerado um assassino. O perdão dela é algo muito difícil de ser alcançado. É claro que a gente hoje em dia não tem a pena de morte que existia na época da Bíblia, nem cidades de refúgio, mas a necessidade de perdão, ela continua igualzinha. Finalmente nós chegamos no terceiro e terrível pecado, que são as relações proibidas. Existem várias formas de relações proibidas, mas a gente vê, por exemplo, Deus condenando o ato de Ló, que ele acaba tendo incesto, cometendo incesto com as suas 2 filhas. E se você olhar o nosso vídeo no canal sobre esse tema, você vai ver que, na verdade, ele soube o que aconteceu. A ideia da bebida distraiu um pouco ele, por outro lado, quando ele acordou da primeira noite, ele entendeu o que ele fez e ele aceitou beber novamente, imaginando que algo parecido iria acontecer na segunda noite. Outro caso triste que a gente vê também ainda no tema de incesto é Amnon e Tamar, os 2 meio-irmãos, porque eles são filhos do rei Davi, porém eles têm mães diferentes. Amnon vê Tamar como uma mulher extremamente bonita e ele acaba tentando seduzi-la, ele não consegue e ele acaba por violá-la, e acaba o que acontece com ele é que um dos seus irmãos mais tarde vai acabar assassinando ele. Aqui a gente vê um caso muito triste. Ele começa com relações proibidas e acaba com o assassinato, do próprio Amnon, que faz esse ato terrível. Também Absalão, filho de Davi, a Bíblia conta pra gente o quê? Que ele teve relações com as concubinas do seu pai. Concubinas é uma mulher que ela está casada, mas não tem contrato de casamento. Não é simplesmente uma amante, como muitas pessoas pensam de forma errada. Na verdade, ela é uma mulher que está casada, porém, ela não tem o contrato de casamento. O que significa isso? Significa que ela não tem direitos. Por que uma mulher faz isso? Ninguém forçava isso. Tinha mulheres que simplesmente falaram, não tem problema, eu quero entrar nessa relação dessa forma. Muitos reis tinham concubinas, o rei Davi era uma dessas pessoas, e o que a gente vê, Absalão, mais uma vez,
fazendo o pecado do incesto. Mas é claro que relações proibidas não é só incesto. A Bíblia fala, por exemplo, nos 10 mandamentos de não cometer adultério. Hoje em dia, muitas vezes a mídia trata isso como um grande romance, que coisa bonita, o amor que supera todas as barreiras. De acordo com a Bíblia, essa pessoa fez um pecado que Deus odeia, um pecado terrível. Então a gente fala de incesto, a gente está falando de adultério, porém não termina aqui a lista de pecados de relações proibidas. A Bíblia fala também quando uma pessoa tem relações com a sua própria esposa no seu período menstrual e assim por diante. Então existem vários níveis de relações proibidas que o ser humano ele tem que tomar cuidado. A gente vê, por exemplo, a geração do dilúvio, que eles chegaram a ter relações até com animais. Todo tipo de relação proibida existiu lá e a gente vê as consequências. Então a gente vê o dilúvio é interessante porque ele entra no caso da idolatria, ele também entra no caso das relações proibidas. Agora muitas pessoas falam, mas então esses aqui são os pecados que Deus odeia, mas então tem pecados menores e maiores? A resposta é que sim, claro que sim. A gente vê isso pelas punições que existem, as consequências. Você pode ver as consequências, por exemplo, em pecados que têm pena de morte e outros são pecados, mas não têm pena de morte. É claro que eles também não podem ser feitos, porque está indo contra o preceito, a palavra de Deus, indo contra o teu Criador. Então é claro que não pode ser feito. Por outro lado, é claro que existe uma gravidade. E a gente entende isso da mesma forma que existem no mundo que a gente conhece, o mundo físico que a gente vive, existem erros que uma pessoa pode fazer, erros maiores e erros menores. Então a pessoa, claro que ela, antes de tudo, ela tem que se policiar para não fazer os maiores erros, mas ela tem que cuidar dos menores. A gente tem uma outra prova interessante. A Bíblia fala pra gente que eu estou te dando esses estatutos, todas as leis, todas as regras, para que você viva dentro delas, para que você viva através das leis que eu estou te dando. Assim Deus fala pra gente. Daqui a gente aprende que as leis foram dadas para a gente viver. O que acontece num caso que uma pessoa entra em perigo de vida se ela cumprir uma lei? Vamos dar um exemplo. Existe, por exemplo, a ideia da pessoa guardar o sábado. A Bíblia fala pra gente não acender fogo no sábado. Mas o que acontece que se uma pessoa não tiver um alimento quente, ela tem uma determinada enfermidade, ela irá morrer. Então vem a Bíblia e fala, não, os preceitos foram dados para você viver e não morrer. Então se há um caso de perigo de vida, normalmente a pessoa pode naquele momento transgredir algo que o próprio Deus te dá permissão, com exceção dos 3 pecados que Deus odeia. Ou seja, se for idolatria, uma pessoa fala, olha, faça idolatria, senão eu te mato. A pessoa não tem a permissão de fazer idolatria. Ou mate aquela outra pessoa, senão eu vou te matar. Também não há permissão. Quem disse que o seu sangue é mais vermelho que o sangue da outra pessoa? Então não existe essa permissão. E finalmente, se você não tiver relações com uma mulher casada, se você não tiver relações de incesto, eu irei te matar. Mais uma vez, o terceiro pecado que nós não temos a permissão de transgredi-lo, mesmo quando é perigo de vida. Então, chegou a hora da gente estudar muito bem esses 3 pecados, absorver e se afastar deles completamente, para que a gente não seja considerado uma pessoa que, no fundo, mesmo que a gente não perceba, mas uma pessoa que Deus odeia ele.